O tempo seco, a baixa umidade do ar são ingredientes perfeitos para os incêndios em vegetação. Mesmo os produtores tomando algumas medidas para reduzir a possibilidade do fogo se alastrar, ainda assim, com os ventos e tudo é muito complicado, a massa que a gente tem na vegetação se torna um rastrilho de pólvora. E é por isso que nós vamos conversar mais uma vez sobre o tema. E aqui conosco, Major Eduardo Monteiro, que é o comandante do batalhão aqui em Jataí. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigado por essa oportunidade. E queria agradecer também a todos os espectadores aqui do seu programa, que eu sei que a audiência é muito alta. A gente fala antes, a gente fala durante, a gente fala um pouco depois, mas o incêndio em áreas, em vegetação, que é propensa a se queimar, porque o cerrado, naturalmente, ele é propenso às queimadas. Verdade. É impossível não ter estes episódios nesta época, né? Não, porque, como você bem falou, isso aí já é uma característica do cerrado, né? É natural. É uma vegetação que ela precisa, na verdade, até ela precisa do fogo para que ela se renove e para que algumas sementes, né, elas saiam da dormência e elas venham a brotar. O problema é justamente quando você tem a presença humana, que aí você tem risco à vida e você tem risco também à questão da propriedade. Então isso é um problema, e assim, um problema grande porque é o seguinte, Fabélia, a ocorrência de incêndio de vegetação, ela é uma ocorrência, vamos dizer assim, sui generis, dentro das ocorrências que nós atendemos. Por quê? Porque ela é uma ocorrência que demanda muita gente. Eu já fui, por exemplo, em ocorrências de combate a incêndio florestal, que você tinha 2 quilômetros de queima. Só para fins assim, de uma comparação, por exemplo, os Estados Unidos de bombeiros voluntários, só atuando na zona rural, são mais de 400 mil bombeiros em todo o país, né? E sendo que aqui hoje no Brasil, ao todo bombeiro público como um todo, nós devemos ter em torno mais ou menos 270 mil, né? Então, assim, para você ver o tamanho de diferença... E temos muito mais vegetação do que os Estados Unidos. Exato. Então, assim, mas o que eu quero dizer, assim, na verdade, é o seguinte, é para você ver a demanda de gente que você precisa para trabalhar com esse tipo de ocorrência, né? Então, assim, acaba que todas as ocorrências que, quando o proprietário, né, o produtor rural, não investe em prevenção, ou ele também não tem um treinamento mínimo e não tem equipamentos para trabalhar ali no primeiro foco, ali né, no início ali da ocorrência, a tendência é ela se espalhar, crescer essa ocorrência de incêndio e aí gerar tanto perda, né, de bens quanto perda de vidas, infelizmente. Quando a gente fala assim, né, o produtor não investiu, não ficou atento, dá uma sensação de condenação ao produtor. Mas o incêndio pode chegar numa área que ele não tinha visto, né? Não, sim, mas assim, nós entendemos hoje o produtor rural, ele o nível de preocupação, o nível de esforço que ele tem de demanda para o seu próprio negócio, né, às vezes consome muito seu tempo. E a gente tem que pensar também o seguinte, Fabíola, a gente não pode pensar esse tipo de situação desvencilhado assim, do seu contexto cultural. Infelizmente, o brasileiro, né, pelo que nós vimos a questão dos desastres que são anunciados pela imprensa e, vamos dizer assim, o que chega até nós, o brasileiro não é preocupado com essa parte de prevenção. Isso é natural, isso não é do produtor rural. Isso é o brasileiro como um todo. Isso envolve desde a sua empresa, por exemplo, na cidade, envolve a sua casa, né? Então, assim, infelizmente, isso é uma questão do contexto cultural do brasileiro que a gente tem esforçado durante os anos, né, com a atividade preventiva, com a atividade de educação nossa, em tentar mudar. Mas, assim, o que eu quero pegar e chamar a atenção através desse espaço que você está cedendo para a gente é a importância do produtor reservar um tempo, um período ali para ele pensar em nível de prevenção para a sua propriedade. É lógico que isso aí não vai tornar ela invulnerável, porque, como você bem falou, isso aí não significa que é uma má ação dele. Pode ser, por exemplo, que venha um incêndio, por exemplo, de uma outra propriedade e passe. Mas se ele tiver, por exemplo, como nós já conversamos aqui em outra oportunidade, a sua propriedade bem acerada, naqueles pontos, né, onde pode vir um incêndio de outro lado, já diminui muito a possibilidade dessa ocorrência. Ou se ocorrer, ela vai retardar o máximo possível e aí você tem a possibilidade de atuação tanto dele como nossa também. A gente tem na região sul do estado, e ano passado teve um caso gravíssimo, lá, uma ocorrência que ceifou vidas humanas, com muito canavial. Verdade.
é uma situação mais grave ainda, não é? É mais grave pela questão do seguinte, porque o canavial, como você tem né, uma quantidade muito grande da vegetação compactada e alta, acaba que os incêndios acabam sendo mais potentes, né? É o que você vê, por exemplo, lá na Flórida, né, quando chega aqui imagens daqueles incêndios lá gigantescos, né, porque você tem um tipo de vegetação que ela é muito alta e ela acaba condensando durante o período de seca, né, uma carga de combustível muito grande, você cria um negócio ali praticamente incontrolável. O canavial realmente é um problema, mas aí que vem a solução, né, que nós temos hoje um plano de ação que congrega diversas empresas e onde nós os acionamos, né, para estar atuando nesse tipo de ocorrência. Por exemplo, no final da Campeira, entrou para nós no domingo, entrou para nós uma ocorrência em Aporé, justamente um incêndio no canavial. E aí o que foi feito? Foi acionado o plano de ação, diversas empresas, né, mandaram caminhões, mandaram efetivo para trabalhar com o combate, e aí nós conseguimos pegar e debelar a situação com o menor prejuízo possível. Mas se não fosse, né, essa atuação, essa conscientização dos empresários aqui da região, né, seria uma ocorrência muito complicada. E o que a gente acompanha ali na região sul do estado é justamente com essa parceria de vizinhos. Sim. Porque alguém que estiver passando, indo para outro lugar e ver, eles já mandam nesse grupo de WhatsApp que eles têm e a vizinhança ali já começa a ir com caminhões, pipa, tem também a brigada aérea. E aqui em Jataí tem brigada aérea, em Rio Verde tem brigada aérea, todos Sim. têm essa preocupação. O produtor paga o piloto para ficar disponível e aí ele paga o avião em caso de acionar, né? Verdade. Assim, uma questão, eu acho que isso é característica do brasileiro, eu acho que isso é mais característica do goiano e eu acho que isso é mais característica ainda assim, das pessoas da zona rural, né? Existe um senso de coletividade e muito grande entre os produtores, né? No sentido de solidariedade. Então isso acaba sendo um fator muito grande para que essas ocorrências nós consigamos fazer o manejamento desse tipo de ocorrência. Então realmente tem tanta organização da nossa parte, daquilo que, né, nós incentivamos, como também existe a auto-organização própria ali dos produtores rurais ali vizinhos, um mora perto do outro, e isso também ajuda muito, Fabélia. Porque, como eu falei, a ocorrência de incêndio de vegetação, ela é uma ocorrência muito complicada, porque ela demanda muita gente, demanda muito material. E se não fosse essa parceria junto com o produtor rural, realmente seria uma ocorrência muito difícil da gente trabalhar. E tem hora que um caminhão de água não faz diferença nenhuma, né? E olha que, assim, não é querendo puxar sardinha para nossa brasa, mas já está aí hoje, a unidade nossa, ela tem um aparato grande aqui de combate a incêndio florestal. Nós temos um autocombate, viatura nosso chamado ACF, né, que foi compra, foi o valor de mais ou menos de R$1.400.000. Do interior do estado, só a Jataí que tem ela, não é? Não, existem outros. Desse modelo aqui somos só nós, mas existem outros modelos de viatura de combate a incêndio florestal que outras unidades têm. Há exemplo, por exemplo, de Rio Verde. Então, o que acontece? É um aparato grande, mas assim, às vezes o que falta é a questão de mão de obra, né? E aí acaba sendo suprida pelo produtor rural e pelas pessoas que estão ali próximas. Então isso aí ajuda. Então a gente tem, por exemplo, hoje uma caminhonete acoplada, né, com um sistema de bombeamento de água para combater o incêndio no perímetro urbano, porque essa viatura nossa é uma viatura pesada e o deslocamento dela é demorado, né? E agora nós temos aqui uma viatura caminhonete nossa adaptada com um sistema de água e de bomba para que, por exemplo, entre uma ocorrência de incêndio urbano, por exemplo, de algum lote, nós podemos deslocar o mais rápido possível, que é para fazer debelar o incêndio. Até porque, de repente, tem um lote que está lá muito sujo e tudo, e em 3 lados dele tem residência. Exato. Então, assim, por mais que às vezes essa ocorrência não seja uma ocorrência que nos preocupa tanto na parte de perda é patrimonial, porque o que está ali normalmente é só mato, né? Uhum. E às vezes lixo, infelizmente. Mas o que acontece? Você tem a piora da qualidade do ar e isso afeta principalmente crianças e idosos. Então aí a importância de você ter um deslocamento rápido para você atender rápido aí Essa, na verdade, em torno mais ou menos 60% das nossas demandas que entram nessa parte do incêndio florestal é com relação ao perímetro urbano. Que já também está crescendo muito, você aumenta o número de loteamentos, você aumenta, né, a quantidade de lotes, isso é normal. Por um lado, é um aspecto positivo, né, que mostra que a cidade está crescendo muito. E olha que nós temos percebido, isso é perceptível a olhos nu,
muitos lotes ficando limpos nessa época, né? Sim. A gente tem visto, até pela cobrança do município, as políticas da questão urbana têm cobrado. PTU cobra mais caro por um lote que é abandonado. E então tem muita gente que vem mantendo o seu lote mais limpo. Aí entra essa questão. Tá vendo? Esse tipo de ocorrência não tem como você analisar ela de uma forma que não seja multifatorial. Que ela envolve vários entes que, se trabalharem todos juntos, a gente consegue minimizar muito o problema. Você citou muito bem a questão dos lotes, né? Às vezes tem muitas pessoas que compram o lote com uma intenção especulativa. E o lote fica parado. E às vezes a pessoa não dá manutenção no lote, não manda desbastar, né, a vegetação. Fica lá o Deus dará. E com isso a vizinhança acaba sofrendo. Vem e joga lixo lá, né? Ah, não. Porque quem joga lixo não é o dono do lote que vai sair lá do outro lado e vir aqui jogar lixo. Contribui. E aí se tem outros desdobramentos, Fabélia, que isso envolve também não só o problema nosso ligado à parte do Corpo de Bombeiros, do incêndio florestal, mas acaba sendo um lugar muito apropriado, por exemplo, para criminosos que venham se esconder, para assaltar pessoas e tal. E aí a importância, como você falou, do poder municipal, no sentido de estar cobrando, de estar fiscalizando, de às vezes estar fazendo, às vezes o desbaste daquela vegetação e estar inserido no IPTU, né? Desculpa, né? Eu falei IPTU, é o ITU nesse caso, perdão. Né? Para estar assim, forçando e criando essa percepção, né, que a pessoa, tudo bem, é uma propriedade que a pessoa tem, só que assim, é uma propriedade que ela afeta diretamente a comunidade onde ela está colocada ali. Então, assim, a pessoa tem que ter esse senso comunitário, onde que eu vou cuidar, tudo, né, para não gerar esse tipo de problema para o bairro onde o lote está inserido. Eduardo, qual a principal orientação sempre a gente tem que repetir? Porque tem episódios de caminhões que apagam, trator que apaga. Hoje a gente estava mostrando aqui imagens de ontem à tarde, os meninos puderam aí, tiver condição de colocar as imagens de um trator que queimou, outro trator que já estava ali, pouco mais ali, o trator queimando, e depois tem um trator com a grade aradora também, que queimou, pegou fogo e não salvou nada. Então, as orientações para que as pessoas salvem a vida e tentem salvar também os maquinários. Olha, o incêndio em vegetação, se né, o proprietário, ali, a sua equipe, quiser fazer a questão do combate, ela tem que ter sempre a ideia do seguinte, que tem sempre que ter uma pessoa que esteja monitorando de longe. Por quê? Porque dependendo, por exemplo, que a situação do vento alterar, ou seja, ele muda de direção ou ele se torna mais forte, você tem que as chamas elas aceleram o processo de queima. E aí é onde pode acontecer o perigo. E muitas vezes o que acontece? O ideal é que o combate fosse feito na que a gente chama de zona negra, que é a zona onde já queimou. Só que às vezes assim, a equipe que está fazendo o combate, às vezes ela não tem máscara, é realmente uma região muito desconfortável para você fazer o combate, porque tem muita fumaça. Então eles trabalham isso o quê? Com o combate na área que ainda não queimou. E é aí que é onde às vezes você tem um problema. Porque às vezes a frente de queima, ela vem fechando, ela fecha o círculo e aí a queima vai levando para o centro e às vezes pega a pessoa. Então isso aí uma orientação que eu passo. Primeiro, tenta usar o máximo de EPI possível. Sempre que estiver fazendo combate, você tem que ter uma pessoa que está no comando ali, que está observando, né? E que na questão de envolvendo bens materiais, tenham sempre o seguinte: o mais importante é a vida, né? Então, assim, se verificar, por exemplo, deu um pane, não tem como salvar, o melhor é abandonar, né? Porque aí bens materiais você consegue fazer ou comprar de novo, né? Agora a vida ou a lesão grave que isso pode gerar é complicado.